que está no dia. Geralmente, às vezes eu tenho alguma outra gravação do mesmo assunto que ela ficou melhor, aí eu posso colocar ela, tá bom? Mas eu disponibilizo, não tem problema não. Bom, olha só, a ementa da disciplina nossa. Ô, Ângelo, Oi. só te interromper rapidinho aí, te pedir um favor, para a gente postar para você aquela questão dos fóruns da engenharia no Teams. Eu acho que você tem que criar um negócio de tarefa lá para nós, né, na matéria, para a gente conseguir colocar lá, ou Tá. manda no chat. Uhum. Tá, Não, não tem esse detalhe? deixa eu anotar aqui, Wanderson. Tarefa do fórum. Tá, eu crio ela e aviso para vocês no geral da disciplina, tá bom? Beleza, Tá, tá ótimo. Obrigado, viu? não, eu que agradeço aí, obrigado por me avisar. É, bom, olha só, a disciplina nossa, né, que a gente vai estar abordando é estudo das propriedades físicas da rocha, que está aqui, estudo das principais propriedades físicas de rocha, das rochas, né, que interferem na perfuração e nos resultados da detonação do maciço rochoso. Bom, aí já o tópico aí já entregou, né? O que acontece? A gente tem diferentes minas aí em operação. E não e cada mina ela vai ter uma característica lá no seu maciço rochoso, né? Um vai ser mais fraturado, uma outra mina pode ter um maciço, né, mais íntegro, né? Porque sofreu um estado de alteração menor. Eu tenho uma mina que está numa profundidade e aí o material está mais compacto, está mais íntegro, né? E essas descontinuidades, essas características da rocha, né? Questão de abrasividade, por exemplo, é, elas, elas interferem na perfuração e, consequentemente, no resultado da detonação, né, do maciço rochoso. Então, por exemplo, imagina aí que vocês não têm uma referência da taxa de desgaste das ferramentas de perfuração. Se você ligar para algum colega que trabalha lá numa outra empresa e perguntar o valor que ele tem lá medido, esse valor esse valor está associado à ferramenta que ele usa, que eu não sei se ela tem uma taxa de desgaste maior ou menor, né, dependendo da liga metálica lá que ela é feita, mais a característica do maciço rochoso que ele está trabalhando e mais a condição dos equipamentos, né? Então você não consegue então a propriedade física da rocha e a característica do maciço, para a gente, ela interfere no resultado da detonação e no resultado da perfuração. Então cada mina vai ter a sua condição, né? E a gente tem que acompanhar isso, porque a perfuração é uma atividade lá da operação, né, da mina. Se você está gastando insumo, tem um custo associado, né? Você está consumindo lá bit, haste e outras ferramentas. É, se você tem, e essas ferramentas elas têm uma taxa de desgaste. Então, de tempo em tempo você está atualizando, você está trocando, você está emitindo ordens lá para a área de compras, comprar material. No planejamento lá do ano lá você estima lá quanto que você vai gastar. Então cai naquela situação que eu falei. Se a gente gerencia isso, a gente consegue controlar, né? Análise da perfuração do maciço rochoso e equipamentos de perfuração, né? Então
Novamente aí falou de equipamentos, né? A gente tem diferentes tipos de equipamentos, né? Pensando lá na nossa mina a céu aberto, é aquela perfuratriz que todo mundo conhece, né? De superfície, que está realizando furo. Mas se você olhar para outras atividades, por exemplo, em mina subterrânea, a construção de um raise pode ser feito com um raise body machine, né? Eu posso ter, por exemplo, em mina subterrânea, furos curtos, eu posso trabalhar com um equipamento que chama jumbo, né? E aí ele tem o seu braço, nesse braço tem uma lança, nessa lança tem uma perfuratriz que vai ter uma haste que vai avançar sobre aquela rocha para realizar o furo. Isso tudo que eu estou falando a gente vai especificar, tá, gente? Se numa estrutura subterrânea eu preciso fazer um furo longo, eu posso usar, por exemplo, um Simba, que a diferença, vamos lá, eu preciso fazer, por exemplo, um furo de 15 metros. Se eu estou dentro de uma galeria na minha mina subterrânea, que ela tem a dimensão 5 por 5, como que eu vou trabalhar com uma haste de 15 metros para fazer o furo? Então o equipamento ele usa um sistema de carrossel, onde eu tenho hastes menores e à medida que eu vou avançando, por exemplo, avanço 1,5 m, aí o sistema de carrossel vai lá e coloca adiciona uma segunda haste, né? E aí eu avanço mais 1,5 m, e aí eu vou avançando, adicionando essas hastes até inteirar lá os 15 metros que eu queria furar. Então isso é uma característica desse equipamento, do Simba, que eu estou dando aqui como exemplo para vocês. Essa estrutura de carrossel ela pode ser vista também em perfuratriz. Se vocês olharem, por exemplo, quem já viu uma sonda operando, já viu algum vídeo de sonda operando, eu também tenho um sistema lá de adição, né, daqueles barriletes e tal. Então, porque se eu tenho que fazer 200 metros de furo, não existe uma ferramenta de comprimento 200 metros que vai me dar isso, né? Então a gente apresenta esses equipamentos nessa disciplina para a gente já ir familiarizando, né? Para a gente ir familiarizando. E aí depois a gente entra na parte de propriedades, classificação e tipo de explosivos, né? Alguns explosivos a gente cita, mas a gente não trabalha com eles, né? Desculpa. Mas então basicamente a disciplina nossa a gente restringe a utilização de anfo e de emulsão, né? Alguma coisa mais específica, por exemplo, para ser utilizada em alguma mina de rochas ornamentais, tal, acho que a gente não aprofunda nisso, tá? Tem um explosivo, tem um que o pessoal tem um atual aí que vira e mexe aparece. Eu vejo alguém publicando alguma coisa que o pessoal chama de Pyroblaster, que ele não entra na classificação de explosivos, né? Eu nem sei muito o que falar desse material, nem tenho muita informação dele, mas, por exemplo, não é o foco principal, né, da disciplina. Então a gente entra no que vocês 99% de chances vão encontrar aí depois que formarem e forem trabalhar numa mina, quem for trabalhar numa mina, né? Mas a gente fala também das propriedades dos explosivos, né? Que são propriedades que também vão influenciar no resultado do desmonte.
E aí a parte de desmonte, né, é uma parte muito séria, né, é, porque pensando assim, por exemplo, você tem um bloco que você tem que fazer um desmonte, então você realiza os furos, carrega ele com explosivo e na hora da detonação metade dos furos não foram detonados. Bom, você vai ter que voltar lá para ver o que aconteceu, né? E aí, né? E se de repente um furo que não foi detonado, você não percebeu, passou batido, e na hora que a concha da carregadeira avança sobre o monte, ela aciona uma espoleta dessa que ficou para trás, e aí aquele resto de furo lá com o explosivo detona, né? Qual que vai ser a consequência disso? Então ela é uma área muito técnica e muito séria, né? Que a gente tem todo um tratamento, assim, tem todo um acompanhamento para que a gente evite o retrabalho. Porque o retrabalho na parte de desmonte de rochas, ele acaba sendo chato, né? Pô, a detonação não aconteceu, deixa eu voltar lá, pô, e aí? Né? É realmente complicado isso. Estudo de desmonte de rochas explosivos, teoria da fragmentação, a gente vai falar, acessórios de detonação e plano de fogo. Bom, para a gente chegar no plano de fogo, a gente precisa apresentar os acessórios, né? Então vocês vão ver lá o que é cordel, o que é espoleta, o que é retardo, né? O que é anfo, o que é uma emulsão. E para partir daí a gente pegar uma malha de perfuração e fazer um plano de fogo, por exemplo. Nós vamos falar também um pouquinho de desmonte mecânico e hidráulico, né? Bom, parece um pouco usual, mas às vezes você vai no norte lá, você vê muito, né? Geralmente quando a gente fala de desmonte hidráulico, o pessoal sempre pensa lá, aquela imagem lá do garimpo, né? Daquele talude que o cara está desmontando hidraulicamente e o cara tá lá poluindo, né? O rio ali com aquela lama que é gerada. Mas o desmonte hidráulico você consegue, né, colocar bacias de contenção, né, para promover a decantação, aproveitamento da água antes de descartar isso, né? Então é uma opção aí que dá para fazer com uma certa técnica, né? E isso você tem a disponibilidade de água, isso acaba sendo utilizado também. Obviamente a característica do material ela precisa permitir, né? Você precisa ter um material friável lá, né? Norma de segurança para manuseio, transporte, armazenamento de explosivos, nós vamos falar um pouco disso. E ar comprimido, né? A gente acaba comentando um pouco aí ao longo também. Bom, essas referências bibliográficas, elas todos esses livros aqui existem na biblioteca lá da UENG, né? Lá em Monlevade. Técnicas de desmonte, fragmentação, né, pela detonação, princípios, né, para mina a céu aberto, tem volume 1 e volume 2, tem um manual de perfuração e voladura de rocas, esse está em espanhol. Tem esse livro aqui também falando de explosivo e um aqui falando de escavação, né? Esse aqui é um pouco mais voltado para a obra civil, mas acaba sendo uma referência que a gente tem também. Esse aqui está em português, esse espanhol e todos os outros em inglês, né? Então, para quem tem dificuldade aí na leitura em inglês, eu acho que é melhor já ir se preparando, né? Que as boas referências, por exemplo, esses dois livros aqui são muito bons. Então, elas estão em inglês, né?
E muitas vezes a gente, dependendo do detalhamento aí que vocês vão ter profissional, toda referência vai estar em inglês, não tem jeito. Outras referências que eu acho bastante válido, né, para o estudo aí, para quem quer dedicar na parte de perfuração e desmonte, são as teses, as dissertações, artigos, catálogo de equipamentos e empresas, né, e alguma outra fonte aí. Tese e dissertação, teses e dissertações e artigos, eu acho muito interessante assim, ter como referência bibliográfica, porque um tema específico que você está estudando, se você acha uma tese, quem escreveu aquela tese vai ter um capítulo de referência de revisão bibliográfica. E aí ele condensa, a pessoa que escreveu a tese ou a dissertação, ela condensa toda aquela informação associada ao tema, né? Então fica um conteúdo bem focado, né? Então eu acho muito bom assim, de vez em quando dar uma olhada em uma tese, uma dissertação, para ver o que o pessoal está pesquisando, o que está propondo. Eu acho bastante válido. Artigo também, né? Dessa turma aqui, alguém participou dessa turma aqui, alguém participou daquele seminário lá de mina céu aberto e mina subterrânea? Não? Ninguém? Ninguém da turma? 12 pessoas aqui. Ninguém participou do seminário de mina céu aberto e subterrânea. Não? Pois é. Você participou, Ítalo? Não, não segui não, que dá um show de horário com Pois é, foi um evento de 2 dias, onde as pessoas que mandam o artigo para o congresso, elas vão lá apresentar o que elas escreveram. Então, além de você ter a opção do artigo, você vê a pessoa que escreveu falando daquilo que ela escreveu, explicando aquilo que ela escreveu. Então é um congresso muito rico, né? E aí o congresso tem uma característica da participação, de uma participação elevada de pessoas de empresa que mandam os artigos. Então tem lá, por exemplo, teve um artigo lá que era falando sobre diluição, né, associado ao desmonte. Então foi a pessoa que escreveu um artigo e foi lá compartilhar o conhecimento dela, que é aplicado na mina que ela trabalha, né? Então, mais rico que isso você não tem, entendeu? Então, é um conteúdo muito mais bem explicado do que o conteúdo que eu passo para vocês, né? Porque eu tenho que acabar sendo generalista. E lá você tem uma pessoa especialista, né? Então ela fala como é que ela faz a medição, como é que ela faz o controle, onde a topografia entra, qual software que ela está usando, qual que é o critério que ela usou para falar de diluição associado a desmonte, entendeu? Então esse congresso aí desse ano já acabou, daqui 2 anos tem outro. Das turmas que eu estou perguntando, ninguém participou. Do último que teve, 2 pessoas na UENG participaram. E no último congresso, por exemplo, Engenharia de Minas que tem lá no Rio Grande do Sul, eles mandaram um ônibus. Entendeu? E a gente, mão levade a 100 km de BH, o pessoal nem fica sabendo. Então vocês têm que tomar cuidado com isso aí, tá? Porque isso conta também, né? Bom, outros pontos importantes, né? Quando a gente pega lá a fragmentação da rocha que a gente faz na mina,
vocês já estão fazendo tratamento de minérios? Ainda não. Não, né? Mas vocês conhecem, já ouviram falar de britador, né? Britador, moinho, né? Então, Ok. no beneficiamento, o processo ele começa pela redução lá da granulometria do material, correto? Então ele vai começar pelo britador. Mas na verdade, a primeira etapa de fragmentação da rocha, ela acontece na mina, né? E por que eu preciso fragmentar a rocha na mina? Alguém pode me falar? Por que eu preciso fragmentar a rocha lá na Para mina? facilitar o transporte, alguma coisa assim? Exatamente, para facilitar o transporte. Bom, seja por caminhões, né? Então como é que você vai pegar um bloco lá, colocar na concha da carregadeira e colocar na caçamba do caminhão? Então você precisa fragmentar. E se você for pegar lá, por exemplo, aquela mina da Vale lá no Pará, S11D, lá são correias transportadoras, né? Então, além da detonação lá, o pessoal colocaram o britador primário lá dentro da mina, para você fragmentar, porque você precisa de adequar a granulometria para você colocar o material na correia transportadora. Porque se você colocar um bloco lá na correia transportadora, você rasga a lona, detona os roletes, é complicado, né? Então a fragmentação, às vezes o pessoal pensa lá na britagem, mas ela vai acontecer pela detonação que a gente vai fazer na mina, né? Então, no nosso processo vai existir a etapa de perfuração, né? E a perfuração ela vai acontecer em cima de uma especificação e de um planejamento, né? Associado a essa perfuração, que é a primeira parte, a gente tem as ferramentas, né, que são as nossas peças de desgastes, e a gente tem um controle delas, porque isso custa dinheiro, né? A gente tem uma parte do controle do material fragmentado, por exemplo, o britador de mandíbulas que faz a britagem primária, ele tem uma dimensão da boca dele lá na posição aberta. Isso chama APA, vocês vão aprender isso lá. Então, como que eu posso mandar um bloco lá da mina com uma dimensão superior à boca lá do britador primário na posição aberta? Ele não vai, né? O bloco não vai entrar lá para ser britado. Então isso é uma especificação que eu preciso controlar na mina. O meu desmonte tem que gerar blocos com dimensão inferior a um dado tamanho. Tá claro para vocês isso que eu estou falando? Tá, né? Tá sim. Bom, eu preciso também fazer um controle de lançamento. Bom, alguém aí deve ser de Itabira. A cidade está praticamente encostada ali na cava, né? O pessoal do desmonte ali em Itabira, ou alguma outra mina que está próxima de um centro urbano, eles têm que ter um controle ali de lançamento, né? Tanto para a parte de carregamento, que eu vou comentar, quanto para a parte de segurança ali, porque você tem uma comunidade próxima, né? E da mesma forma, você tem que ter um controle lá de vibração, né? Então, sei lá, Itabira, a Vale lá vai colocar 2.000 furos para serem detonados? Muito provavelmente não, porque isso pode gerar uma vibração ali, um ruído, questão de lançamento, fica mais difícil para controlar. Então, mas se você for lá numa mina, lá numa área remota, que você não tem vizinhança, esses controles acabam tendo uma exigência menor, né?
Outro dia eu vi um exemplo aí que uma pessoa estava dando que a mina ficava praticamente embaixo de uma linha de transmissão. E aí eles tinham que ter o controle do lançamento. Porque se eu tivesse um lançamento e danificasse uma linha de transmissão daquela que passava lá do lado da mina, a multa pela interrupção do fornecimento era altíssima, entendeu? Então eles tinham que ter esse controle. Uma outra questão do controle de lançamento está associado ao carregamento e transporte, tá? Dependendo do equipamento, ao longo do curso eu vou comentar isso. Dependendo do equipamento que a gente está utilizando, eu posso precisar de uma pilha mais espalhada ou uma pilha mais elevada, mais próxima, né? Então isso está associado ao equipamento que a gente está utilizando. Então quem está controlando isso é a perfuração e desmonte, né? Quando vocês pegarem as referências bibliográficas, muitos desses livros são organizados pelas operações individuais. Você vai ver que vai ter um capítulo falando de perfuração, um capítulo falando de detonação, uma parte de carregamento e transporte. De todas essas 4 etapas, geralmente a detonação ela requer mão de obra especializada, né? Então é um pessoal muito técnico, né? Quem trabalha lá como blaster, quem trabalha na parte de desmonte, é uma pessoa muito específica. Essa pessoa ela é muito técnica, né? Ela está acompanhando lá o dia a dia da mina, ela entende lá das descontinuidades, e aquilo gera lá o desvio do furo. Isso daqui, nessa região aqui eu vou ter que encamisar o furo, né? Aqui eu tenho problema de água, eu vou ter que bombear, ter que soprar os furos. Então a parte da parte da detonação, ela requer uma mão de obra especializada, né? Então geralmente na empresa, quem vai mexer com desmonte acaba fazendo muito treinamento, muito acompanhamento, porque é uma área crítica também, né? E já as outras atividades, tá aí muita coisa, não sei se manual seria a palavra, sabe? Mas muito daquele conhecimento ali da pessoa que está lá no dia a dia, sabe? Então a pessoa é realmente um especialista. E já as outras atividades, a gente visualiza uma forte orientação para a mecanização. Por exemplo, na Vale, numa outra mina da Vale, não estou falando de brucutu não, me parece que antes dos caminhões autônomos, eles fizeram um teste com perfuratrizes autônomas, aonde vinha lá uma carreta que só posicionava lá inicialmente a perfuratriz, e por GPS lá, um mapeamento lá, uma malha lá, controle de rádio da mina, você tinha precisão e ela fazia todos os furos sozinho. Você não precisava fazer mais nada, entendeu? Então isso é uma mecanização bastante interessante, né? Hoje lá você tem caminhões fazendo carregamento, né? Acho que as carregadeiras não, né? Mas os caminhões já tem caminhão autônomo rodando aí e tal. Então isso são coisas que tem uma tendência aí da gente visualizar mais, né? Porque tá tirando o homem, a pessoa, né? A pessoa daquela atividade de risco. Oi. Itabira tem, eu acho que tem um ano e 4 meses, implementaram essas perfuratrizes que você falou aí, autônoma, tudo operado por sala. Tá. Tem 6 já que são assim. Isso foi aonde? Em Itabira? Itabira. Mas estão ainda lá? Estão ainda lá ou foi só um teste? Eu não escutei direito. Não, estão. Estão lá ainda. Hoje é tudo operado por... As perfuratrizes são todas por... Tem 4...
que eu sei é o seguinte, são 6 autônomas e tem 4 que ainda não foram automatizadas. Entendi. Das 10 que tem lá na Mina do Meio, Atende Mina do Meio e Conceição. Aí, assim, e só interessante, assim, que eu acho legal, parece brincadeira, sabe? Mas você sabe aquele joystick que tem esse, Oi? Ficou mudo, Wanderson. não, sabe aquele joystick do Xbox? Sei. Você acredita que eles operam a lança dela e vários movimentos dela através dele? Acredito, né, cara? Eu acredito, já Utiliza, vi alguma coisa. É porque eles ficam numa salinha, né? Não é numa salinha lá, numa cadeira de gamer no ar-condicionado, né? exato. Aí vê profundidade de furo, pressão, tudo, tudo, tudo. Avanço, o Exato. tempo, tudo numa tela de monitoramento e com a imagem da própria perfuratriz. Até aquelas trocas de lança, sabe? Aham. Tudo automatizado. Do É sistema do impressionante. carrossel, né? Pois é, isso é uma realidade, né? Então, quer dizer, você tira o homem o operador daquela exposição, né? E é interessante isso, né? É interessante. E aí você só faz o posicionamento inicial lá no bloco que você quer perfurar na malha. Ok. Até a movimentação dela é automática também. Ah, é automática? Entendi. A movimentação dela também é automática. É legal, né? Eles ficam na sala, controle. Eles trabalham na sala junto com a sala do COI, né? Aham. Aí tem essa parte da autonomia. Tem 3 mesas. São 3 mesas. Cada operador trabalha com 2 perfuratrizes. É, É né? um operador, né, que agora é um técnico, né? Antes ele era operador, né? Hoje ele é técnico, né? Exige que seja técnico. Isso. Aí cada um consegue operar 2 perfuratrizes. Bacana demais. Gente, isso é realidade, né? E outra, o Wanderson falou aí, gente, no exemplo que ele estava dando, ele falou lá das variáveis de um equipamento de perfuração. Então, por exemplo, a água, porque ela não fura no seco. Então, a água que alimenta a perfuratriz, ela tem uma variável lá que você controla, que é a pressão, né? Por quê? Porque quando eu estou realizando o furo, essa água que é utilizada, ela é o fluido de limpeza. Então eu estou realizando o furo, a rocha está sendo triturada, isso gera o que a gente chama de cavacos, e é essa água que joga esse cavaco para fora. Então, por exemplo, se você não tem uma pressão na linha d'água adequada, talvez você esteja comprometendo a limpeza do furo ao longo do processo lá de perfuração. E se você está comprometendo a limpeza do furo, aquele cavaco ali que não está sendo jogado para fora com eficiência, ele acaba gerando um desgaste maior na ferramenta. E além de gerar um desgaste maior, ele gera também, por exemplo, ele mexe na pressão de avanço. Ele, por exemplo, a ferramenta pode agarrar no furo. E às vezes você até perde o furo, né? Aí você tem que abandonar aquele furo, fazer um furo do lado e perder a ferramenta. Literalmente você perde ela. E no que você faz um furo do lado, você mexe um pouquinho na malha, entendeu? Então tem essas consequências. Então essas coisas que eu falei, que eu reforcei, que o Wanderson deu como exemplo, são variáveis operacionais. E a gente estuda isso porque, por exemplo, de repente alguém de vocês vai trabalhar numa mina lá no interior aí, numa área mais remota, que o pessoal não tem nenhum manômetro para ver a pressão da linha da água,
entendeu? Da água que alimenta o equipamento. Então são controles que você vai falar assim, puxa vida, eu sei que esse equipamento trabalha com essa pressão aqui, mas deixa eu mandar comprar um manômetro ali barato ali só para eu passar a ter esse controle, entendeu? Porque aí você começar a fazer gestão. E às vezes num controle de variável, né, de uma variável dessa que eu estou dando como exemplo, você começa a não perder furos, você começa a ver que a taxa de desgaste lá já teve uma melhora, né? Você já teve resultados melhores. E isso é do responsável da mina, entendeu? É o responsável da mina. Então imagina que vocês já entrem como um chefe de mina, né? Gerente de mina, não sei qual termo que a empresa lá que contrata vocês vai utilizar. Se existe uma pessoa responsável pela perfuração, você tem que ir lá e verificar se esses controles existem. Porque se eles não existem e você não está preocupado com eles, porque você delegou lá, colocou na mão da pessoa e a pessoa não sabe, então você não está, novamente, né? Volta na primeira coisa que eu falei, você não está gerenciando. Você realmente não está gerenciando. E às vezes, dependendo da mina, você muda a área da mina lá que você vai ter que furar, mudou a característica da rocha, sabe? E aí, se mudou a característica ali no maciço, e aí? Eu tô tendo uma taxa de desgaste maior. E aí, se você tem um controle mínimo lá, você vai falar, e aí, isso é da ferramenta ou isso é da rocha, entendeu? Geralmente o pessoal esquece da rocha, mas aí vai lá e liga para assistência técnica, e aí vai uma pessoa lá, né? E aí ele pega lá uma ferramenta que ele forneceu, né? O fornecedor, por exemplo, lá, Sandvik, Atlascópico, que fornecem ferramentas de perfuração, além dos equipamentos também. E aí ele vai lá, vai pegar, vai mandar analisar, daqui uns dias ele vai falar, não teve. Porque às vezes sai algum lote lá com uma liga metálica que a composição não ficou legal. Aí ele analisa e ele fala, não, na minha ferramenta está exatamente dentro da especificação. Fala, vamos lá na mina lá. Aí quando você chega lá na mina, você começa a ver que a linha de água não tem a pressão adequada, ou o cara... Aí você tem um problema lá operacional, né, da pessoa não ser capacitada, ou o maciço rochoso mudou sua característica e você não percebeu, entendeu? Você está numa região que o material é mais abrasivo, mais competente, e aí você não percebeu. Então o cara falou, ó, teve uma mudança aqui na sua mina, né? Não foi associada ao meu material. Então a gente tem que entender como que essas coisas funcionam. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui para vocês aqui. Por que a gente tem que perfurar a rocha, gente? Por que a gente precisa perfurar a rocha? Hein? Por que eu preciso perfurar a rocha? Tipo assim, para poder colocar o explosivo, você está falando, ou depois? Não, eu furo antes, você está certo. Disciplina nossa, né, perfuração e desmonte. Então, uma das funções da perfuração, que é o foco maior aqui da disciplina, é que depois a gente vai pegar esses furos e vamos carregar com explosivo, tá certo. Mas em mina subterrânea, às vezes a perfuração é para infraestrutura, né? Então vocês me falaram aí para colocar os explosivos. O que mais? Fazer a contenção também, às vezes. Contenção?
Você fala lá num talude, lá final de uma rodovia, que você tem que fazer um atirantamento, tudo? Isso. Beleza? Quando isso também você vai fazer a contenção do túnel, no caso. Isso. Pode ser, se for subterrânea, né? Mas a gente aqui, essa disciplina, a gente está focando mais em céu aberto. Mas beleza. Tá certo. Tá certo. O que mais? Mais alguma coisa? Tem a infraestrutura, tipo, eu vou falar de como é que fala, gente? Subterrânea, para colocar as outras coisas, colocar ventilação, Tá. coisa assim. Tá, eu vou colocar aqui também. Ô, Anjo, Ah, tem um detalhe aí, eu acho assim, não sei se vai aplicar aí como você falou, né? pode falar. Em relação à matéria, mas eu tô lembrando aqui do furo de sondagem, né? No Sondagem. caso, para conhecimento da rocha em si, né? Sim. Porque você até, que nem você começou a falar pra gente, entrou lá no início também, você falou um pouco sobre, acaba que para você dimensionar um fogo, você vai ter que ter um conhecimento da dureza da rocha, né? Aham. Porque senão você pode colocar um fogo mais forte, ocasionar aquele exemplo que você deu lá, né? Isso. Então eu vou colocar sondagem, tá certíssimo. Para sondar eu preciso furar, né? Ok. Mas eu vou usar bit na sondagem? O que eu vou usar na sondagem? Porque a sondagem ela tem que me entregar alguma coisa, não é? O que a sondagem me entrega? Ela te entrega o testemunho. Testemunho, né? Então eu tenho que usar uma coroa lá e um barrilete, né? Coroa e barrilete, né? Com barrilete, Isso. uma escada circular. Então a gente tem N coisas aqui que é o motivo nosso lá que a gente tem que furar. E outra, controle. Então se eu tenho que perfurar, e se a gente, como bons engenheiros de Minas, que seremos, né, aqui na nossa preparação e depois que vocês formarem, então quais são os controles aí? O que vocês acham que a gente tem de controle na perfuração? O testemunho ele pode ser um tipo de controle? Você fala lá na sondagem, o testemunho obtido? O testemunho é um resultado ali da sondagem, né? Mas talvez lá a opção de obter um testemunho, às vezes sua ferramenta não está adequada e ela está sempre quebrando testemunho, sabe? É uma quebra do testemunho diferente da descontinuidade ali pela qual ele passou. Pode ser um controle. Não, mas ali é mais resultado. Mas que eu estou lembrando de dois aqui. Pode falar. Acho que seria até fundamental. Pode o falar. diâmetro do furo e a profundidade. Tá, mas vamos lá. Se eu tenho, você está falando de controle do diâmetro. Se eu já estou usando uma ferramenta que vai realizar um furo naquele diâmetro, por que ele sairia diferente? Então, a ferramenta já está me dando o diâmetro, não vai não? O objetivo, eu penso assim, acho que seria isso mesmo. Só que durante o furo, você pode encontrar alguma rocha que não vai... Como que eu diria, Anjo? Ela, tipo assim, na hora que você passar essa ferramenta lá, ela poderia ceder algum momento que a rocha não está ali nítida, né? E ali ceder e você perder aquela profundidade. E acho que também
me salvo engano, tá? Quando você vai para profundidades muito longas, mesmo Hum, essa broca sendo de aço, parece que ela pode ter isso aí. Pode falar, como é é que essa fala? palavra mesmo. É Uma isso. inclinação. É E aqui, aí ó. isso aí você perde um pouco desse desvio, um pouco desse diâmetro Exatamente. aí. Tá, olha só, um controle de profundidade, talvez eu aceito pelo seguinte, porque se você está furando a mais do que foi programado, você está fazendo um furo desnecessário ali e você está gastando ferramenta, né? E às vezes, se você for pegar esse furo e carregar com explosivo, você está detonando alguma coisa que não era para ter sido detonada. Então, para profundidade, ok, né? Isso gera overbreak. É uma coisa que vocês vão ver depois é que os furos, existem alguns fatores que fazem com que os furos gerem desvios. E os desvios devem ser controlados, por quê? Porque o desvio do furo atrapalha o paralelismo. Então todo mundo já viu lá um vídeo de uma detonação de um bloco lá no YouTube, né? Numa mina. Aquela sequência de furos lá, aqueles furos têm um paralelismo. Por quê? Porque se não tiver um paralelismo, naquela área de influência daquele furo, por exemplo, eu posso ter lá no fundo do furo, lá pelo desvio que teve, eu posso ter uma aproximação de um furo para um outro furo, você está entendendo? E quando você olha lá para o outro lado do furo, eu tenho um distanciamento. Então, aonde teve o distanciamento, eu tenho mais rocha do que explosivos. E aonde eu tive uma aproximação, a quantidade de explosivos em relação ao volume de rochas aumentou. Então, eu tenho uma alteração de uma variável que chama razão de carga naquele ponto específico. Não sei se eu estou sendo claro, isso que eu estou comentando. Deixa eu colocar aqui pente. Aqui, ó, já abriu. Pera aí que eu vou pegar o pente aqui. Ó, eu tenho um paralelismo lá do furo. Então, pegar um pincel. Aí você vai lá e você realiza os furos. Aí eu tenho um furo lá que ele perdeu o paralelismo. Ó. Então vocês estão vendo essa malha que foi perfurada aí? O que vai acontecer? Tem um negócio que é o furo, né? O furo ele vai ter uma influência ali no volume de rocha no seu entorno. Quando eu tenho um problema de paralelismo do furo, por exemplo, esse furo que desviou, nessa região profunda, o volume de rocha aqui associado à quantidade de explosivo que vai estar aqui no fundo, eu vou ter mais explosivo e uma quantidade menor de rocha. Então eu meio que indiretamente ali mexi numa razão de carga. Isso pode provocar, por exemplo, uma fragmentação que eu não queria, uma questão de gerar, por exemplo, um overbreak. Mas já nessa região aqui, ó, o fato de não, até que aqui não, porque ficou paralelo, mas por exemplo, não, desculpa, é esse outro aqui, ó. Deixa eu até mudar de cor. Essa segunda região aqui, os furos distanciaram, né? Um do outro. Então eu tenho mais rocha, um volume maior para um espaçamento aqui de explosivo aqui que
que a quantidade de explosivo que tinha que estar aqui foi desviado para lá. Então o que pode acontecer aqui é, por exemplo, gerar um bloco, né? O que às vezes o pessoal chama de mataco. E às vezes esse bloco que foi gerado, ele é de um tamanho superior à concha que trabalha lá no dia a dia, a concha da carregadeira que trabalha lá no dia a dia da sua mina. Vocês estão me entendendo? E aí o que você faz? Se a carregadeira não pega, o máximo que ela vai fazer é empurrar para o lado, e aí você vai ter que voltar lá para fazer um retrabalho. Não sei se está claro isso que eu comentei para vocês. É assim. Tá, né? Então o que acontece? Então o paralelismo é uma variável importante ali, de um controle que eu preciso ter na minha perfuração, né? E quanto maior o furo, a tendência do desvio é maior também, né? Isso naturalmente acontece, né? Então às vezes a descontinuidade lá da rocha, né, que tem presente na rocha, pode gerar o desvio do furo. Então por aí vai. E aí, tem mais algum controle na perfuração? Tem a profundidade também, que você falou. Isso E é. referente a quando fica muito, fala, não explode muito embaixo, parece que tem dificuldade das escavadeiras também pegar o material, né? Como é que é? Me explica de novo aí. Na profundidade, quando é realizado a explosão, quando não foi muito profunda, aí parece que tem uma dificuldade também na face da carregadeira, na escavadeira, de pegar o material. Quando é muito superficial, aí a escavadeira parece que não consegue pegar. Eu já vi falar um tipo Profundidade? isso, da explosão. Não, eu acho que você está confundindo alguma coisa aí. Tem um esquema do lançamento da pilha, né? Que gera a pilha mais espalhada. Então, por exemplo, que é interessante para uma carregadeira, e se você tiver uma pilha mais elevada e mais fechadinha, para a carregadeira não é interessante, né? Isso, acho que é isso mesmo. Mas associado a equipamentos, né? Você tem lá, por exemplo, água, né? Nós vamos falar um pouco aí, igual eu comentei, que ela é responsável para fazer a limpeza do furo, e se ela não está eficiente, ela acaba comprometendo. Tem a questão, tem um negócio que chama pressão de avanço. Que pode influenciar ali no desgaste da ferramenta. Às vezes você coloca lá uma pressão de avanço mais elevada para você realizar o furo mais rápido, mas você pode estar gerando um desgaste prematuro na ferramenta ou comprometendo o paralelismo. Então você tem que ver aí, você tem que dosar, né? Qual é a condição de trabalho sua, né? Água, pressão de avanço, tem o que chama emboque, que é o ato ali do início do furo, né, onde o bit vai entrar em contato ali com a rocha, e algumas outras variáveis, né. Uma coisa que eu comentei, onde que a gente fura? A gente vai furar o quê? Hein? A gente fura no cimento? O que a gente fura? A rocha. A rocha. Qual que é a diferença entre rocha e maciço rochoso? Hein? Vocês já fizeram várias disciplinas de geologia aí. Qual que é a diferença de rocha e de maciço rochoso? Então seria aglomerado da coisa, maciço. Aglomerado? Não. Qual que é a diferença, gente, entre rocha e maciço rochoso? E aí?
Tem? Lembrem aí da O geologia. maciço, ele é um bloco, vamos dizer assim, Hum, diferente da rocha, né? Que tá lá na forma original, vamos dizer assim. hum, não, mas e aí? Qual que é a diferença? Você falou que o maciço é um bloco, Alice. E o que tem nesse bloco aí? Eu não sei explicar ao certo o que eu pensei aqui, eu não consegui colocar em palavras. É. Ângelo, Oi, fala, Vanessa. pode arriscar aí. Eu Pode. acho assim que o maciço rochoso, ele é formado por, ele não seria uma formação de rochas, não? Que Formação? é formado por rochas. E a rocha é como se fosse assim, como que eu diria? Como se fosse macacos. Às vezes, em alguns momentos, separado por alguma intrusiva, alguma coisa assim. É o que eu estou Não, imaginando, tá? não. É o seguinte, gente. Vocês vão detalhar esse mecânica de rochas. O que acontece? Aquele material lá que vocês têm a amostra lá no laboratório, que a Coralie mostra para vocês lá, de diferentes tipos, diferentes processos de formação, aquilo lá né, é um fragmento de rocha lá. Então rocha vocês já sabem que é. Mas quando eu olho lá na nossa mina e eu faço uma referência de maciço rochoso, a gente está considerando as suas descontinuidades. Então todos aqueles efeitos lá, aquelas falhas que existem, né? Aquela transição lá de um tipo de rocha para outro, que pode ser um ponto mais fraco, aquela parte lamelar lá entre rochas que vocês estudaram lá nas disciplinas de geologia, todas essas descontinuidades elas estão presentes no nosso maciço rochoso. Então quando a gente olha lá aquele volume gigantesco de rocha lá na nossa mina, lá no nosso minério, a gente faz referência a eles como maciço rochoso, porque eu tenho descontinuidades lá que elas devem ser consideradas. Então, por exemplo, essas descontinuidades pode ser, por exemplo, uma fratura que vai ter uma percolação de água numa dada região da mina. Essa descontinuidade, ela compromete a minha perfuração desviando o furo. Essa descontinuidade, por exemplo, quando você tem o furo realizado, quando você está bombeando explosivo, dependendo lá da característica dessa descontinuidade, você tem pode ser uma fratura onde parte do explosivo está indo para essa fratura que existe. E aí você vai ser obrigado a fazer um camisamento dos furos, sabe? Porque você só quer carregar um furo, você não quer carregar esses outros vazios que estão presentes. Então a referência nossa para maciço rochoso é que a gente tem a presença das descontinuidades, tá claro para você? Tá, né? E aí eu pergunto, né? Vocês já viram aqueles ensaios de compressão uniaxial? Já viram? Sabe o que é? Não. Não, nunca ouviram falar? Nos laboratórios de rochas lá, aquelas prensas rompendo aquele corpo cilíndrico, aquela amostra de rocha cilíndrica, parecendo um copo assim, ó. Deixa eu ver se aparece, ó. Meu copo não aparece na câmera, não. Aquele corpo cilíndrico lá, né, que é a rocha, uma amostra que foi gerada, igual um testemunho, mas ela é rompida numa prensa. Vocês nunca viram um vídeo assim, nada? Eu já vi, já. Tá. Por exemplo, um ensaio de compressão uniaxial, você pode estar procurando saber qual que é o limite ali que aquela rocha suporta, né? O tanto que ela aguenta, né? Mas aquilo ali é um valor real lá na sua mina ou ele é um valor aproximado? Ou é só uma referência? O que vocês acham?
Hein? É uma referência, né? Porque pode ser haver contaminação de outro mineral, às vezes. O que eu queria falar era o seguinte: como a gente está pegando uma amostra que ela é muito pequena, ela não vai estar representando as descontinuidades que existem lá no seu minério, por exemplo. Então, assim, pelo fato dela não representar, não ter as descontinuidades presentes ali, né, e você não está considerando isso no teste, você acaba tendo um valor um pouco aproximado, né? E aí vocês têm que considerar isso, né? Mas enfim, isso são cenas dos próximos capítulos. Bom, eu estava escrevendo aqui no Word, né? Bom, as rochas. As rochas nas diferentes minas são iguais? Vamos lá, as diferentes minas da Vale. As rochas que tem lá. A Vale mexe com minério de ferro, né? As rochas lá nas diferentes minas. Eles são iguais? Eu estou colocando rocha aqui, mas eu deveria ter falado maciço rochoso, né? Acho que não, acho que cada local tem uma característica dele. Cada um vai ter sua característica, né? Isso. Pode falar. Desculpa te interromper. Pode ser que tenha Ai, eu esqueci o nome das coisas. Tem um componente que o outro não tem. Pois é, por exemplo, você tem mina lá que não tem explosivo. Quando você chega lá na mina, você tem um trator com escarificador. Não tem explosivo. Então isso pra gente está falando o quê? Que todo aquele material ali, pelo menos naquela região lá que você visualizou, ele é friável, né? E se aquele material que você visualizou ele é friável, significa que ele já sofreu lá uma alteração lá do intemperismo, né? E deixou aquele material solto, né? Friável. E aí o que o escarificador faz, ele é só dar uma afrouxada ali no material para facilitar, porque embora ele seja friável, ele está compactado, né? Aí o escarificador só solta o material para facilitar lá para a carregadeira, por exemplo. Visto que outra mina lá, você não avança 1 metro, né? Você não tira 1 tonelada lá de minério se você não detonar. Então essa característica, esses maciços que a gente está falando nas diferentes minas, elas são diferentes, obviamente, né? Então não são iguais. É o que vocês me falaram aí. Isso vai impactar no processo? E aí, gente, isso impacta no processo? Sim, vai impactar. Muito, E né? sim também. Com Impacta certeza. muito, né? Se você não tem a necessidade de furar, carregar com explosivo e detonar, olha que bênção que é o seu material. Bom, né? Eu pensei nisso também. Você já pensou em um lugar que você tem uma rocha friável, que você já chega direto com a escavadeira? E Pois já, é. né, faz um desmonte leve, e de um outro que você pode ter que gastar, né? Talvez até um absurdo com explosivo. É caro. Que aí tem a perfuração inclusa. Tudo em mineração é muito caro. E aí, então, se o seu material é friável, é uma preocupação a menos que você tem. Aí você fala assim, professor, mas outro dia eu estava vendo lá, eles fizeram uma detonação numa mina lá que o material era friável. Às vezes eles fazem alguns furos lá só para afrouxar o material, sabe? Para você não ter que ficar indo e voltando lá com trator, escarificador.
Então às vezes você usa explosivo lá só para dar uma afrouxada naquele material que está compactado in situ, né? Então se você não precisa, se a sua mina lá não tem atividade de perfuração e desmonte, puxa vida, é uma preocupação a menos que você vai ter. E um custo a menos que você vai ter. Outros vão existir também, né? Mas no geral vai ser um custo a menos. Outra coisa também, considerando um ciclo operacional, né? É uma atividade a menos, né? É um recurso a menos que você vai ter que gerenciar, né? Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. É isso. Acho que é isso. Então, eu acho que com o que eu falei agora aqui, eu acho que eu justifiquei para vocês aí a importância da atividade de perfuração e desmonte, né? Eu não sei se eu fui claro, assim, né? Acho que não ficou dúvidas com relação a isso, né? Fui claro aí para vocês? Cuidado, sim. Então, assim, eu já vi, por exemplo, eu já presenciei um engaiolamento, o termo que o pessoal usava na área, era engaiolamento de um britador primário. O que aconteceu? Veio um bloco lá da mina que passou batido, porque a concha da carregadeira, ela conseguiu carregar o bloco no caminhão, um mataco que foi gerado, e esse mataco jogaram lá no britador primário, jogaram lá no silo, o alimentador de sapatas, e isso caiu no britador primário. Como a dimensão era superior, teve o termo que eles usam é engaiolou o britador. Isso é um entupimento. Aí o que acontece? Aí na empresa lá tem aquelas pontes, né? Aquelas pontes que vocês veem lá em indústria, lá com aquelas catracas de corrente. Aí lá no britador primário, nesse exemplo que eu estou dando, tem uma estrutura dessa. Aí eles vão lá, posicionam aquela ponte em cima do britador. Alguém pega aquela corrente, uma pessoa, e vai laçar aquele bloco. E aí depois que laçar aquele bloco, a ponte lá vai elevar e vai tirar o bloco da boca do britador. Pô, pensa no cara que vai ter que ali entrar embaixo daquele britador, daquele bloco, para laçar o equipamento, ou para laçar aquele bloco, sabe, com a corrente. É uma atividade bastante arriscada, não é? Então, assim, inclusive há um tempo atrás eu cheguei até a ver um vídeo aí que parece que o bloco correu e pegou a pessoa, sabe? Gerou um acidente fatal. Então esse tipo de coisa é muito chato. E a gente trabalha para evitar, né, que esses acidentes aconteçam. E vocês, como responsáveis, futuros responsáveis de área que serão, tem certeza disso, vocês, além de ser responsável pela área, vocês serão responsáveis pelas pessoas. Então é muito sério, né, a nossa atividade, entendeu? Eu lembro que numa empresa que eu trabalhava teve um acidente fatal. Eu escutei o gerente falando para o responsável da área que teve o acidente. Ele falou assim: e aí? E agora? Eu vou ligar para a esposa do cara que tinha falecido. O que eu vou falar para ela? Entendeu? Aquele silêncio assim. E aí, gente? Me fala aí o que eu vou falar para ela. Por que você deixou o cara morrer lá na sua área? Entendeu?
Então o negócio é muito sério. Então essa nossa área é muito séria. Então eu estou falando aí, estou fazendo uma abordagem em cima do acidente, do gerenciamento do risco ali, né? Uma outra coisa está associado ao custo. Então se você teve lá seus 1000 furos lá na mina do bloco que você detonou, vai ter uma aula só sobre isso que eu vou mostrar algumas fotos, eu vou ilustrar. Às vezes a detonação não sai da maneira correta, né? Ou às vezes o próprio maciço rochoso contribui um pouco para isso. Aí você tem geração de blocos. Aí esses blocos que são gerados na mina, igual eu dei o exemplo da concha da carregadeira que não pega, mas o máximo que ela faz, ela empurra para o lado. Mas aquilo ali gera um retrabalho. E falar de retrabalho, a gente está falando de um custo a mais, né? Que às vezes não estava no seu orçamento. Então esse custo a mais, ele vai ter... alguém vai ter que pagar essa conta, né? E aí dependendo da sua commodity lá que você trabalha, dependendo da empresa que você trabalha, às vezes você vai trabalhar numa empresa que não tem uma saúde financeira tão boa, sabe? Então o pessoal não tem margem para ter um gasto extra com retrabalho, né? Não sei se eu estou sendo claro para vocês. Então assim, a perfuração e desmonte, se ela não for bem executada, ela pode afetar tanto a parte de segurança quanto a parte de aumento dos custos de retrabalho, né? Da mesma forma que ela pode contribuir com ganhos, né? Às vezes a sua britagem primária lá, você recebe o seu run of mine numa distribuição granulométrica lá, numa dada curva. Será que se eu mexer na malha e aumentar a razão de carga dos explosivos, né? Eu colocar uma quantidade maior de explosivo para aquele mesmo volume, tá? É disso que eu estou falando. E se eu gerar um material mais fragmentado, será que o custo de energia lá do beneficiamento, será que eu vou conseguir contribuir com a redução do custo de energia no beneficiamento? Porque um dos maiores custos no beneficiamento é o custo da energia, né? E se eu já entregar um material de uma curva granulométrica lá, que o material está mais fragmentado, será que eu consigo economizar energia lá na britagem primária, secundária, terciária, na moagem? Então talvez a sua perfuração e desmonte pode contribuir para isso, né? Então a ideia nossa tem que ser sempre essa, né? Me mandaram uma pergunta aqui, deixa eu ver o que é. Grava a aula, tá gravando, Ítalo? Tá gravando ainda. Tem um material que eu vou colocar, eu coloco essa semana para vocês, que chama o Manual de Perfuração de Rochas. Esse manual está muito bem escrito, está escrito de uma forma bem tranquila, então ele vai ser uma referência que a gente vai utilizar, tá? Na próxima aula eu vou comentar um pouco sobre essa referência, mas eu já coloco ela essa semana para vocês. É um material que vai abordar toda a parte de perfuração, ele tem umas 45, 50 páginas, e 60% do material são figurinhas, então é uma leitura bem rápida, tá? A gente tem um histórico, então, né? Esse histórico eu comento na próxima aula. O que a gente estava comentando hoje da parte de geologia, né? Que a gente tem as noções básicas, né? Porque a gente tem geologia no nosso curso, porque a nossa matéria-prima é a rocha, né?
Então a gente tem que saber alguma coisa aí básica sobre geologia, porque é o material que a gente trabalha, né? O engenheiro civil ele trabalha lá com concreto, com cimento, mas ele prepara lá a matéria-prima do jeito que ele quer. E já a gente não, né? A gente vai chegar lá, se a rocha tem uma descontinuidade lá que compromete seu processo, ela vai comprometer. Então o que você vai fazer é trabalhar para que aquela característica da sua rocha minimize o impacto do que você está se propondo a fazer, né? Então a parte lá de tipos, a referência dos tipos de rochas que vocês já estudaram, as zonas de transição, né? As litologias, né? E todas essas variáveis lá da rocha, né? Um tipo de rocha vai ser mais abrasivo que o outro, né? A zona de transição ali pode gerar um desvio ali que a gente comentou, as litologias, as falhas, por exemplo. Tudo isso para a gente se converte em desgastes na ferramenta de perfuração. Mas eu volto a falar, não tem como eu mudar essa rocha aqui, que é a nossa matéria-prima, né? Essa rocha aqui, que vai estar presente lá na nossa mina, é o que a gente tem, né? Não tem como eu escolher, entendeu? Então a gente tem que aprofundar na técnica, ou de perfuração, ou de beneficiamento lá de minérios, quem for mexer com tratamento lá, porque o minério está ficando mais pobre, etc, etc. A gente tenta aprimorar a técnica para trabalhar com o material que a gente tem, né? Então a característica do material que a gente não escolhe. Eu quero um material com essa característica, porque vai ficar mais fácil para mim. Isso não tem como, né? Então a gente, no nosso caso, que é perfuração e desmonte, que recursos que eu tenho para otimizar o meu resultado, né? Por exemplo, teve um outro artigo que foi apresentado no Congresso de Minas Céu Aberto Subterrânea, que ele falava o seguinte: era uma mina subterrânea, tá? E aí, de acordo com o método de lavra, os furos eles eram feitos em leques, assim, ó, como se fosse esses 4 dedos ali, tinha um direcionamento. E aí, esses furos carregados com explosivos, eles geravam, às vezes o furo do minério varava o minério e entrava um pouco no estéreo. E aí, como eu carregava o furo todo com explosivo, eu estava detonando parte do estéreo que acabava misturando no minério. E isso a gente chama de diluição. Entendeu? Eu altero o volume de minério desmontado, aquilo ali mistura, eu gasto mais com transporte, porque aumentou o volume, gerou um número maior de viagens. Aquilo vai para a usina de beneficiamento, mas aquele estéreo lá a gente sabe que não vai virar nada, mas como ele está misturado no minério, eu vou gastar energia britando, eu vou gastar energia moendo, eu vou gastar reagente para separar ele, e no final eu vou mandar ele para o rejeito, ou vai para a barragem, ou sei lá, para algum outro lugar. Então o overbreak gerado pelo desvio do furo lá que aconteceu na perfuração, ele gerou um custo extra em todo o meu processo produtivo que vai gerar o meu concentrado final ou produto final, né, lá do meu complexo mineiro. Então a área de perfuração ela contribui, né? Como é que você vai falar que não contribui? E aí esse artigo que foi apresentado é o seguinte: o que eles fizeram, tem um software lá, tem um aplicativo lá da Datamine lá, que eles fazem o plano de fogo, né? É basicamente isso, né? E para tentar minimizar o impacto da perfuração de rochas na geração, perfuração e detonação na geração dessa diluição.
Então, por exemplo, teve um artigo de um cara da Datamine que foi lá apresentar, né? Então, assim, são recursos que a gente tem, né? E que porventura vocês podem, eles podem cair na mão de vocês aí, onde vocês forem trabalhar. E se isso cair, pegar e aprender um software é coisa rápida, né? Mas a parte teórica vocês já entendem, sabe? Já sabe o que acontece, o que não acontece, o que é bom, o que é ruim. Então o software vira só uma ferramenta, né? Seja essa ou qual que eu dei o exemplo da Datamine ou qualquer outra. Então fiquem atentos aí para isso. Na próxima aula eu já devo começar também a parte da perfuração de rochas, que a gente vai classificar alguns equipamentos, falar do processo de perfuração. E eu vou falar um pouco desse histórico da escavação de rochas. Por quê? Porque a utilização do explosivo e a perfuração, ela facilitou muito o nosso processo, né? Vocês vão ver que a escala de produção com a utilização desse recurso ela aumentou muito. Mas isso vai ser assunto para a próxima aula. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não? E aí? Tá tudo tranquilo? Opa! E aí, gente? Tá tranquilo? Então, Pra mim foi tranquilo, foi beleza aí, eu acho. beleza, então. Então eu espero que eu tenha convencido vocês aí da importância da disciplina. Então na próxima sexta-feira a gente continua o nosso bate-papo. E o material, eu já vou começar a subir o material na lista da turma. Eu só não subi isso ainda porque eu tive problemas no Teams, sabe? Tanto para gerar a turma, cadastrar alguns alunos. Parece que até ontem eu estava cadastrando aluno, né? Vocês tiveram um problema de matrícula também. Mas isso faz parte, tá? Então ao longo da semana aí, talvez hoje ainda eu já carregue algum material que são as referências nossas. Essa apresentação eu coloco lá e depois eu mando o link da aula que foi gravada, tá bom? Forte abraço para vocês aí, tudo de bom. Deixa eu só copiar a lista de presença. Beleza. Tudo de bom aí, gente, para vocês aí. Boa noite. Ok, valeu, boa noite, bom final de semana.